Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje no canal Professor João Matos, muito prazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lógica proposicional, o que é isso? Lógica, raciocínio lógico. E a gente vai focar hoje muito nos conectivos lógicos, certo? A lógica matemática é um ramo da matemática que se trata as proposições lógicas com base no que é verdade e no que não é, certo? Essas proposições lógicas são basicamente frases que são conectadas ou ligadas por conectivos lógicos, que são nada mais do que conjunções da gramática, certo? Eu tenho pequenas palavrinhas que ligam frases, e essas frases, tendo sentido lógico verdadeiro ou falso, a gente tem que uma sentença composta de duas proposições, ela vai ser verdadeira ou falsa com base no que está sendo afirmado e com base no seu conectivo lógico, certo? Hoje eu quero focar com vocês os principais conectivos e como eles deixam as proposições compostas verdadeiras ou falsas, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui os conectivos lógicos, eu trouxe 5. O e, ou, se então, se somente se e o ou, beleza? Eu vou mostrar cada um especificamente, o que é que cada um faz. E depois eu vou trazer algumas questõezinhas no quadro para a gente poder mostrar na prática, no exemplo, como é que isso aí ocorre, beleza? Então vamos lá. O primeiro, ele tem um sentido conjunção, que é o e. Ele une duas ou mais proposições. Normalmente, proposições são chamadas de letrinhas. Por exemplo, proposição A, proposição B. Normalmente usa-se o P e o Q. Proposição P, proposição Q. E aí, quando você mistura essas duas proposições através de um conectivo lógico, isso aí vai ser uma verdade ou não. Simbologicamente, o que é que a gente usa? A gente usa o acerto circunflexo pro i. Então, eu teria um exemplo claro disso, a proposição P é que Pedro tem uma bike. E a proposição Q é que Pedro tem um carro. Então, a proposição P e Q seria o quê? O P, chapéu, Q. Pedro tem uma bicicleta e um carro, certo? Supondo que o Pedro de fato tem a bike e de fato tem o carro, então ele tem os dois. Então ele tem uma bicicleta e um carro. Isso se torna verdade. Vamos aqui analisar um pouquinho a tabela verdade do i, certo? Como é que eu boto o que é que significa essa tabela? Essa tabela significa que eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. Quando eu uno elas através do conectivo i, o que é que acontece, certo? Bom, é o seguinte. O conectivo i, ele chama interseção de conjuntos. Então, uma coisa só vai ser verdade se ela for para o primeiro e também para o segundo. Então, como no nosso exemplo, a gente só vai ter uma verdade na união através do i se os dois forem verdade. Então, é o seguinte. A minha proposição é Pedro tem uma bicicleta. E a segunda proposição é Pedro tem um carro. Se eu juntar as duas através do i, Pedro tem uma bicicleta e um carro. Beleza, verdade. Mas se fosse Pedro tem uma bicicleta e uma moto, isso aí já não é verdade, porque ele não tem moto. Ah, mas ele tem um carro, ele tem uma bicicleta. Beleza, isso tá metade certo. Então, o i, que representa a interseção, ele tem que estar sendo verdade nos dois para poder ser verdade, certo? E aí, a gente tem essa tabela. Se eu juntar uma proposição verdadeira, ela só gera uma verdadeira se eu juntar com outra verdadeira. Então, o i, eu só tenho verdade se isso acontecer e também isso acontecer. Se acontecer só um dos dois, eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, gera uma sentença falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira geram uma sentença falsa. E as duas sendo mentira, geram uma mentira, sem problemas. Nosso próximo conectivo é a disjunção inclusiva. É o ou, certo? O ou representa lá na nossa aula de conjuntos, união de conjuntos. Então, eu tenho A ou B. Então, é o seguinte, a gente está usando o símbolo V, certo? Para unir essas duas proposições. Então, se eu tenho a primeira proposição, eu gosto de matemática. A segunda proposição, eu gosto de física. A nossa proposição P ou Q eu gosto de matemática ou física. Só a primeira, só a matemática serve? Serve. Só física serve? Serve. Serve as duas? Serve. Só não serve nenhuma. Beleza? Então, consequentemente, a gente tem a tabela da verdade do ou. Então, se eu gosto de matemática ou física,
Se eu gostar das duas, é a primeira opção. Tá ok? Se eu gostar só de matemática, tá ok, porque é matemática ou física. Se eu gostar só de física, matemática ou física, tá ok também. Aí, agora, se eu não gostar nem de matemática nem de física, aí já não dá tudo errado. Que é, no caso, essa última aí. Beleza? A tabela do ou, ela é a mais fácil. A tabela da disjunção inclusiva é o ou. Ou isso, certo? Ou isso. Eu estou falando em escolhas. A disjunção exclusiva une duas proposições através do ou. O símbolo utilizado é um V cortado na base. Então, a gente tem um exemplo muito claro. Ana vai morar na Bahia, Ana vai morar em São Paulo. São Paulo e Bahia são dois lugares que não tem interseção. Certo? Então, ela não pode morar nos dois de nenhuma forma. Então, você ter a disjunção exclusiva dessas duas proposições é ou Ana vai morar na Bahia ou Ana vai morar em São Paulo. São duas coisas que não podem se unir. Certo? Então, só a primeira é verdade ou só a segunda é verdade. Certo? Então, como é que a gente teria a tabela verdade disso? Se eu tenho que as duas são verdade, isso é falso. Porque eu não tenho como a Ana morar na Bahia e em São Paulo ao mesmo tempo. Agora, como é ou, Ana mora ou na Bahia ou em São Paulo, então eu tenho duas coisas exclusivas. Se uma acontece e a outra não acontece, tá tudo bem. Se ela vai morar em São Paulo, ela não mora na Bahia. Então é verdade. Se ela vai morar na Bahia, ela não mora em São Paulo. Então é verdade. Se ela vai morar no Rio de Janeiro, então ela não vai morar nem na Bahia nem em São Paulo. Então os dois sendo mentira, geram uma mentira. Outro exemplo, outra conjunção que a gente vai falar é da condicional. O se então. Isso aplica nisso. Isso implica nisso. E é uma setinha, certo? O símbolo usado. Se P acontece, então Q acontece, certo? Por exemplo, se eu ligo a câmera, eu gravo o vídeo. Se eu posto o vídeo no YouTube, vocês assistem, certo? Se eu posto, então vocês assistem. Entenderam? Então é o seguinte, eu pratico esporte, então eu tenho um bom preparo físico. Ok? Eu praticar esporte implica, a condição primária de eu praticar, a condição primária para eu ter um bom preparo físico é praticar esportes. Mas eu posso não necessariamente ter um bom preparo físico através do esporte. Eu posso ter um bom preparo físico através de genética. Então, eu posso ter um bom preparo físico sem necessariamente praticar esportes. Mas, se eu praticar esportes, com certeza, eu vou ter um bom preparo físico. Esse é o sentido lógico. Como é que isso aí está expresso, né? Então, se eu pratico esporte, então eu tenho um bom preparo físico. Beleza? Vale lembrar também que, quando eu falo em P e Q sendo as proposições, existe a negação dela, que é o tio. Tio P é não P, certo? Vamos lá para a nossa tabela verdade. É que se a primeira acontece, consequentemente a segunda acontece. É direto aqui. Se acontece a primeira, se eu pratico esportes, então eu tenho um bom preparo físico. Verdade? Beleza? Se eu pratico esportes, não necessariamente eu tenho um bom preparo físico. Isso é mentira. Porque obrigatoriamente uma coisa implica em outra. Agora, se eu não pratico esporte, eu posso ter um bom preparo físico? Posso. Que é nossa terceira. Certo? Agora, se eu não pratico esportes, eu não tenho um bom preparo físico? Verdade também. Que é a nossa última. As duas sendo falsas, geram uma verdade. Vamos lá para a bicondicional agora. O nosso bicondicional, ele está dizendo o seguinte. O nosso problema, ele está amarrado, indo e voltando. Então é o seguinte. Se eu tenho que a nossa bicondicional a proposição P implica na proposição Q e a proposição Q volta implicando na P. Então é se somente se. As duas estão amarradas. Uma só acontece e a outra acontecer, certo? Eu não consigo esticar essa sem esticar essa também. Então a gente diz que é o P se somente se Q. O que é que isso implica? Isso implica, primeiro, a gente usa a barrinha, a seta dupla, certo? Aqui nosso exemplo é bem direto. Se eu tenho que a primeira é verdade, 5 mais 4 dá 9, e a segunda, 9 menos 5 dando 4, a primeira só acontece se a segunda acontecer, e a segunda só acontece se a primeira acontecer, correto? Então a gente tem o se somente se, certo? Consequentemente, quando a gente for olhar para a tabela verdade, as coisas só acontecem se acontecerem juntas. Então, a primeira é verdade e a segunda é verdade, então o se somente se é verdade.
Agora, se só uma ocorrer, o se somente se é mentira. Se as duas não ocorrerem, o se somente se é verdade, certo? Agora vamos lá pro quadro que eu tenho umas questõezinhas para te mostrar lá. A nossa primeira questão tá aqui dizendo o seguinte: considere as proposições. Alguns artistas são visionários e toda pessoa visionária não é realista, certo? A partir dessas proposições é correto afirmar o quê? Todos os artistas não são realistas? Não, porque só são alguns que são visionários e ser visionário acarreta o visionário, ele acarreta se então, certo? Ele acarreta a pessoa ser não realista. Muitos artistas não são realistas? Faz sentido isso aqui. Existem artistas que não são realistas? Existem, né? Existem porque alguns artistas são visionários e os visionários não são realistas. Ok? Toda pessoa visionária é artista? Não, tem nada a ver. Nenhum artista é visionário? Alguns artistas são visionários. Isso aqui não tem nada a ver. E isso aqui não tem nada a ver. Porque ele está falando em todos e aqui em nenhum. E agora, a gente fica entre essas duas, que fazem sentido. Então é o seguinte, muitos artistas não são realistas. Muitos artistas não são realistas. Isso quer dizer que esses alguns que são visionários não são realistas. Por quê? Porque todo visionário não é realista. Beleza, segura. Por que essa aqui estaria errado? Existem artistas que não são realistas. Existem artistas que não são realistas. Isso aqui não tem nada a ver com a parte de ser visionário, certo? Então, creio que seja a letra B. Porque ele pode ser não realista sem ser visionário. Beleza? Então não teria a conexão direta com a nossa proposição aqui. Vamos para a próxima. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Proposição. Se desenvolve o back-end, então, o sim então aqui. Outro programador trabalha no front-end e no diagrama de visual de gráficos. Então eu tenho um se eu desenvolvo o back-end, P, então outro programador trabalha no front-end, Q, no Q, e, lembra lá do conectivo do I, que é o chapéuzinho, no visual de gráficos. Então a gente tem o P implicando em duas coisas, certo? A gente fica nisso ou nisso, certo? Olha, observe só que aqui a gente tem um bicondicional. Só que o bicondicional é se somente se, não tem se somente se aqui. Só tem o se então. Então, ficamos com a letra C. A negação da frase Carlos é rico e João é trabalhador é: Carlos não é rico ou João não é trabalhador. Faz sentido? Faz não. Carlos não é rico e João é trabalhador. Não, porque eu tenho que negar isso e isso. Então, o óbvio seria: o Carlos não é rico e nem o João é trabalhador. Carlos não é rico e João não é trabalhador. Letra B, de bola, de bolota. Nossa resposta. Temos mais um aqui sobre os 7 anões. O Dunga é dengoso e o Soneca não é mestre. Se somente se a Branca de Neve é feliz, certo? Uma preposição verdadeira. E se a Branca de Neve é feliz, então o Atim é zangado ou o Soneca é mestre. Tá bom. Uma proposição falsa. Isso aqui não acontece, certo? Julgue o item. Se o Soneca é o mestre, então a Branca de Neve é feliz? Pronto. Então é o seguinte. Se o Soneca é o mestre, a Branca de Neve é feliz? Opa! O Dunga é dengoso e o Soneca não é o mestre, se somente se a Branca de Neve é feliz. Então, se isso aqui é verdade, ok? Se o Soneca virou mestre, então isso aqui não ocorre. E como assim somente se, os dois estão amarrados. A Branca de Neve só é feliz se isso aqui acontecer, e se isso aqui acontecer, a Branca de Neve é feliz. Então, se ele não é o mestre, a condição é isso e isso. Então, o Dunga é dengoso e o Soneca não é o mestre, e então a Branca de Neve é feliz. Só que eu estou dizendo que o Soneca é o mestre, então isso aqui não está ocorrendo. E o I, ele pede que os dois sejam verdade ou os dois sejam falsos, certo? E eu não estou falando nada aqui do Dunga, que continua dengoso. Então, sendo o Dunga dengoso e o Soneca mestre,
A Branca de Neve não é feliz. Então isso aqui tá errado. Certo? Opa, a proposição é falsa? A proposição Branca de Neve não é feliz é falsa? É falsa, correto? Porque eu tava perguntando, eu tava respondendo como se isso aqui fosse verdade. Isso aqui não é verdade. Exatamente pelo que eu expliquei. Vamos aqui para nossa última de hoje. O Dunga é dengoso e o Soneca não é o mestre, se somente se a Branca de Neve é feliz. Uma proposição verdadeira. E se a Branca de Neve é o mesmo, né? Se a Branca de Neve é feliz, então o Atim é zangado e o Soneca é o mestre. Então, o que é que a gente tem? O Atim é zangado. Isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso. Então, o que é que acontece? Se isso aqui é falso, o que é que a gente tem que negar, né? O Atim não é zangado e nem o Soneca é o mestre, então a Branca de Neve não é feliz. Certo? Beleza. O Atim é zangado? Se isso ocorre. Se a Branca de Neve é feliz, ela só é feliz se o Soneca não é o mestre. Beleza? Porque isso aqui é falso. Certo? Se ela é feliz, o Atim não é zangado. Porque essa proposição segunda é mentira. Então o Soneca não é zangado. E nem o Soneca é o mestre. Por ela ser feliz. Então o Atim não é zangado. Porque que é o seguinte. O Dunga é dengoso. O Soneca não é o mestre. Então a Branca de Neve é feliz. Isso aqui tá ocorrendo. Se ela é feliz, então, por isso que isso é falso, o Atim não é zangado e nem o Soneca é o mestre. Mas o Soneca já não é o mestre, porque ela é feliz. Então o Atim não é zangado. Beleza? Espero que tenha entendido. Eu vou trazer mais questões de lógica pro canal, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.